recording is on. Bom dia, estamos começando aqui a nossa sexta aula sobre Paulo, apóstolo, a vida e a teologia do apóstolo Paulo, os seus escritos, mas principalmente o seu legado teológico, né? E já estamos na sexta lição, embora nós tenhamos começado da lição 0, então nós estamos, na verdade, na sétima lição. Você é nosso convidado para que nós possamos abrir o nosso coração, abrir as nossas Bíblias e poder investigar como o apóstolo Paulo desenvolveu o seu pensar teológico, a sua maneira de encarar as questões levantadas pelos relacionamentos entre Deus, os homens e os homens, e entre todo esse relacionamento teológico que a palavra de Deus nos diz. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a orientação, a iluminação sobre a sua palavra, sobre nós, para que possamos, ao lê-la, compreendê-la como ela deve ser compreendida. Querido Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, enquanto estudamos a tua palavra. Te agradecemos pela vida extraordinária do apóstolo Paulo, te agradecemos pelo ensino maravilhoso, pela doutrina maravilhosa que ele deixou em seus escritos, que nós estamos aqui tentando decodificar, entender e compreender, ó Pai. Eu te peço, abençoa-nos nesse mistério, nesse trabalho, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus e eu quero compartilhar com vocês esta tela, para que estejamos juntos aqui na mesma página, trabalhando juntos na presença de Deus. Deixe-me aparecer aqui para vocês, quando for necessário eu desapareço para não ficar ocultando alguma coisa. Nós já vimos este quadro aqui que indica uma distopia, um mundo pós-apocalíptico, um mundo onde tudo parece que está desconectado. Isso é, de certa forma, um retrato real do mundo como nós o vemos e do mundo como o apóstolo Paulo o viu. Nós estamos tratando aqui da vida em pecado. Quer dizer, o ser humano está sujeito a um estado de pecado, segundo o apóstolo Paulo. Pecado como um modo de existência. Nós começamos a trabalhar isso já na semana passada, na lição de número 5, a vida em pecado, e essa aqui é a segunda parte. Mas a gente precisa fazer uma retrospectiva do que nós já vimos até aqui, em termos de teologia do apóstolo Paulo. O que aprendemos até agora sobre a teologia do apóstolo Paulo? Eu vou fazer um rápido panorama daquilo que nós já vimos. Eu lembro a vocês que nós estamos trabalhando com o livro A Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Ridderbos, que é esse texto que está aqui já na sua segunda edição brasileira, mas é um texto clássico sobre o entendimento da teologia do apóstolo Paulo. Nós estamos usando o método não da teologia sistemática, que tenta sistematizar tudo o que se fala. Nós estamos tentando caminhar na teologia com uma metodologia híbrida entre a teologia sistemática e a teologia bíblica, onde nós tiramos do texto, usamos o método indutivo para que nós possamos chegar às conclusões. Então, vamos lá. Para o apóstolo Paulo, então, Jesus Cristo é o centro da sua teologia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele teve um impacto da pessoa de Cristo. Quando o próprio Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele percebeu que perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Cristo. E então ele começou a considerar Cristo dentro da sua cosmovisão pessoal, dessa cosmovisão que ele adquiriu no contato com o mundo helênico, lá na cidade de Tarsus, e com toda a teologia e todo o judaísmo posterior, já na cidade de Jerusalém, aos pés do maior teólogo, um dos maiores teólogos que havia no Sinédrio naquela ocasião, que era Gamaliel. Então, o que ele concluiu desse impacto de Jesus na vida dele? Ele concluiu, então, que Jesus é o centro da sua teologia. Na aula passada, nós vimos que nós vivemos num mundo, cosmos, corrompido pelo pecado.
Então, Jesus é o centro porque ele cumpre as expectativas judaicas, ele cumpre as promessas, ele é o Messias prometido. Ele é aquele que estava sendo esperado pelas expectativas judaicas de sua época. Ele veio ao mundo para inaugurar o reino de Deus. Nele, em Jesus Cristo, o mistério que estava oculto nas gerações anteriores é revelado. E a vida, morte, ressurreição de Cristo fazem toda a diferença, porque completam a história da salvação desde o Antigo Testamento. Então, Jesus é a resposta que o judaísmo buscava e que não compreendeu e que ficou sem entender. Nesse capítulo anterior, nós começamos a entrar nessa questão: que mundo é esse que o apóstolo Paulo concebe? Então, vamos lá. O mundo que nós vivemos, o cosmos, foi corrompido pelo pecado. No presente século, que é uma expressão eminentemente paulina, mas é usado também por outros autores, o pecado é, então, esse modo de existência. Por isso, esse nosso módulo se chama A Vida em Pecado. Tá? O pecado atinge, com a sua corrupção, tudo que existe, e todos. Então, há uma universalidade do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é uma frase tipicamente paulina, Romanos 3,16. Todos pecaram, acho que é 3,22, mas a gente vai ver depois qual é. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A morte veio a todos os homens, por isso nós vivemos essa vida de uma maneira precária e marcada pela presença do pecado no mundo. Por isso é a vida em pecado. Fomos criados bons, mas escolhemos o mal. Isso também faz parte da teologia paulina. Por isso, nós sofremos as consequências. Pois bem, nesse ponto, então, é daqui para frente que a gente vai. E hoje nós vamos trabalhar aqui as consequências do pecado na vida e na antropologia, no estudo do ser humano em Paulo. Quem é o ser humano para Paulo? Ele vive as consequências do pecado. O que isso significa? Nós vamos ver aqui que nós nos colocamos debaixo da ira de Deus. Nós vamos ver também o que significa pecado original, culpa e corrupção para Paulo. Nós vamos ver também quem é o homem. Como é que Paulo concebe o ser humano na ciência, no seu entendimento do ser humano? Como é que é a antropologia paulina? A sublimidade e a impotência da lei de Deus. Nós vamos ver se nós vamos conseguir chegar até esse ponto. E vamos ver também a eficácia da lei de Deus como aio, como juiz e como condenação para todos aqueles que estão neste mundo de pecado. Pois bem, vamos lá então. Vamos começar a trabalhar com esse conceito que parece tão difícil de entender. Como é que Deus pode irar-se? Como é que a ira pode ser concebida na pessoa de Deus? A ira parece ser uma coisa tão humana, tão má. Mas vamos entender primeiro o que é ira. Vamos entender qual é o conceito que Paulo utiliza, porque Paulo usa o termo ira de Deus várias vezes. Quer ver? A gente pode dar uma olhada aqui no texto bíblico. Eu tenho aqui um mecanismo aqui que eu posso procurar. Ira de Deus, essa expressão, né, entre aspas aqui, e eu posso fazer uma espécie aqui de triagem, né? Quero todos os textos bíblicos em todas as passagens? Não, eu quero na literatura paulina, ó, nas epístolas paulinas. Claro que aquilo que é chamado de corpus paulino inclui também os seus discursos que estão em Atos, mas só aqui nas epístolas paulinas nós vamos dar uma olhada para que nós tenhamos uma ideia. Olha só, em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a justiça, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
5:9, está aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Essa ira é a ira de Deus, está subentendida aqui. Porque está escrito, e a mim me pertence a vingança. Isso só é Romanos. Efésios 5 vai dizer aqui, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se a gente pegar somente o termo ira, né, e vamos entender que esse termo vai se referir somente a Deus. Então, vamos pegar aqui, olha, nessa busca morfológica, a gente vai entender cláusula. Nós vamos entender ira aqui como a ira de Deus, né? Ira de Deus, deixa-me ver. Não é aqui, é aqui. Ok, morfologia mesmo. Ira, e a gente vai colocar aqui no sentido de Deus. É isso que eu quero. Quero de quais iras nós estamos falando. Deixa eu ver se... Ira... Vou colocar simplesmente aqui no apóstolo Paulo. Não, quero somente nas epístolas paulinas. Né? Olha aqui. Quantos textos nós vamos encontrar? Está aqui, olha. A ira de Deus, né? A ira da revelação do justo juízo de Deus, a ira, a indignação aos facciosos, aplicar a sua ira. Então, se nós fizermos aqui esse levantamento, ele encontrou 24 resultados em 22 versículos para nos falar da ira de Deus. Então, este conceito não pode ser assim, isso aí é a igreja que inventou, o apóstolo Paulo era um homem amoroso, ele não fala. Não, o apóstolo Paulo fala da ira de Deus consistentemente. O que é a ira de Deus para o apóstolo Paulo? O que é essa ira? A ira, para Paulo, é a justa indignação contra o erro e a maldade. Para Paulo, a ira pode ser exercida tanto por Deus ou como pelo ser humano. No ser humano, a ira não produz coisas boas, ela leva a consequências terríveis. Por isso, a gente precisa aprender a controlar a nossa ira. Nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. As consequências que são causadas no ser humano são a raiva, o ódio, a contenda, a dissensão, a inveja, os ciúmes, tudo isso. Mas em Deus, a ira de Deus é fruto da sua justiça, é uma justa indignação. É o que se espera quando nós falamos, poxa, mas Deus não é justo. O que nós queremos? Que Deus aplique a sua ira sobre aqueles que estão pecando. Quando nós clamamos por algum tipo de retaliação, de justiça nesse mundo, quando a gente diz, poxa, mas quanta coisa má que acontece, parece que Deus não está vendo essas coisas, o que nós estamos clamando? Nós estamos pedindo pela ira de Deus. É essa ira. Acontece que em Deus, esta ira é perfeita, é a manifestação da sua equidade. E nós devemos dar graças a Deus, porque a ira de Deus é refreada de alguma forma. Porque se Deus resolvesse aplicar a sua ira na sua integralidade, todos os seres humanos estariam destruídos e não haveria salvação para ninguém, conforme Paulo. A ira de Deus está sobre todos os que pecaram. Não é simplesmente porque Deus é mau e ele está irado e ele está com raiva. Não, ira em Deus não é um sentimento. Ira em Deus é uma ação. E essa ação está segura pela misericórdia de Deus. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso, não está dentro da teologia de Paulo, mas ele vai se referir a Paulo nesse mesmo texto, e ele vai dizer assim, Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, é isso que ele quer. Então ele está refreando a sua ira, ele está segurando a sua ira, mas haverá um momento em que esta oportunidade, esse tempo de graça, segundo o apóstolo Paulo, vai acabar.
Então, a ira vai vir sobre todos. Esta ira já se manifesta no tempo presente de uma forma mitigada, vamos dizer assim. Então, o apóstolo Paulo fala sobre a ira? Ele vai falar que no homem, a obra da carne, ou as obras da carne, a ação da carne são conhecidas. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias. E olha esse versículo aqui, ele reúne praticamente tudo aquilo que diz respeito a ira. Olha, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas. Tudo isso é obra da carne. Tudo isso é a ação da natureza humana corrompida pelo pecado. As bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas olha em Deus, a ira. Como é que a justa ira de Deus é descrita pelo apóstolo Paulo? Ela vai ser descrita nesses textos. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? E aqui eu falo como as pessoas costumam falar. Ele está dizendo, será que a gente pode dizer que Deus é injusto? Porque as minhas injustiças mostram que Deus age com justiça. Mas, se a nossa injustiça, esse é o mesmo texto numa outra versão, traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Então, notem que a ira aqui está associada à justiça. Então, o que é a ira de Deus? É esta indignação que todos nós temos no pecado, mas nenhum de nós se iguala a Deus. Muito mais do que nós, aquilo que está errado no mundo mexe com a indignação de Deus. É a sua justa manifestação de indignação. Só que em Deus, essa manifestação não é uma explosão de ira, não é uma raiva momentânea, não é um ódio perseguidor. Não, em Deus, a ira é a sua justiça sendo aplicada. É isso. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Então, notem, a ira é só para quem está fora da graça de Deus? Não, essa ira estava sobre eu e você. Nós estamos protegidos desta graça, pela graça, estamos protegidos desta ira que deveria nos atingir. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tudo aquilo de errado que existe neste mundo, inclusive as minhas ações, as suas, e as ações até daqueles que mais inocentes do mundo, que a gente, mas esse aí, coitado, né? Aquele tribunal lá da Compadecida, né? O Alto da Compadecida, onde o perdão dos pecados se dá por causa da fragilidade. O ser humano foi obrigado a isso. Não, Deus sabe que não foi. Claro que há circunstâncias e Deus leva em consideração tudo isso, mas Deus conhece a maldade do ser humano no íntimo. E se ele for nos julgar realmente, não há como perdoar. Não há como perdoar. Isso, para Paulo, é fundamental. Por quê? Porque a salvação não se dá pela capacidade humana de fazer o que é certo ou de tentar se aproximar da justiça de Deus. Não. A salvação se dá pela eliminação da culpa e da corrupção que é produzida em nós pelo pecado original. Como é que Paulo encara o pecado original? Embora Paulo não use essa expressão,
pecado original não aparece. Vamos ver se aparece em algum outro lugar da Bíblia. Olha só. Aham, passou direto, está aqui, né? Olha aqui, vamos pegar aqui, ó. Pecado original. Essa é uma expressão teológica. Ela não existe na Bíblia. Olha aqui, a gente quando procura na Bíblia, pecado original. Se a gente procurar em básico, a gente é capaz que encontre. Bom, nós temos aqui textos que falam sobre o pecado original, né? Nós temos a teologia sistemática falando sobre isso, o conceito de pecado original, tá? Esse conceito-chave, nós vamos ter vários textos que colaboram, mas o termo pecado original não é usado nem por Paulo, nem pela Bíblia em nenhum lugar. Esse é um termo teológico. Mas nós vamos trabalhar esse termo teológico à luz do que Paulo diz, à luz da teologia de Paulo. Paulo fala sobre a corrupção do ser humano. Paulo fala sobre a culpa que nós temos diante de Deus. Quais são, então, para Paulo, os elementos do pecado? Para Paulo, o pecado é uma transgressão ou transgressão que nos leva à morte e à escravidão. Então, o pecado faz com que o ser humano entre num estado de morte, morte espiritual, e entre também num estado de escravidão. Ele perde o domínio, o ser humano perde o domínio próprio, que é característico do livre-arbítrio que nós recebemos de Deus. Nós nos tornamos escravos, nós perdemos o livre-arbítrio naquele sentido original que vai aparecer na Bíblia, que é uma liberdade para fazer o bem e para fazer o mal. Eu tenho liberdade, mas eu não consigo aplicar essa liberdade porque estou escravizado. O meu corpo foi escravizado, o meu eu interior foi escravizado. Vamos ver o que Paulo. A corrupção do homem interior, para Paulo, diz respeito à mente, ao centro de controle, né, do ser humano, que no Antigo Testamento é o coração. No Antigo Testamento, toda vez que você encontra a palavra coração, está falando desse centro de controle. É o eu interior, é o homem interior. É a nossa verdadeira personalidade. É quem nós realmente somos. Este ser humano, ele não consegue mais voltar e deixar de pecar. Ele não consegue mais fazer a vontade de Deus, conforme Paulo. Dali, essa corrupção que entrou no homem interior, na mente, na vontade, ela se estende para o homem exterior, para o procedimento, e vai se manifestar em seu corpo e seus membros. Então, perceba, para Paulo, há um homem interior que foi corrompido pelo pecado, que foi escravizado pelo pecado. Por isso, mesmo que este homem queira fazer o bem, ele não consegue. A gente vai ver isso de maneira dramática no capítulo 7 de Romanos, que a gente vai analisar ainda hoje. Então, este homem interior, o ser humano, pecou. Por causa disso, o homem interior foi escravizado, o seu coração foi escravizado, a sua mente está escravizada à corrupção. E essa corrupção vai se manifestar nos membros e no corpo do ser humano. É por isso que Paulo, é interessante você notar, Paulo usa consistentemente a palavra pecado no singular e a palavra pecados no plural. Quando ele usa a palavra pecado no singular, ele está se referindo a essa vontade humana, a esse eu interior corrompido. Quando ele fala de pecados, ele está falando das consequências disso, do comportamento, do procedimento, dos pecados que são decorrentes do pecado. O pecado é a fonte de todo o mal que há na humanidade. Este pecado que é do homem interior vai se manifestar no seu procedimento, ou no homem exterior. O homem exterior foi submetido ao controle do pecado de tal maneira que o homem interior, a mente, a vontade, é incapaz de resistir. Romanos 7, 21 a 24 vai falar sobre isso, a gente vai ler agora e depois a gente vai analisar. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso.
Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro, olha a escravidão, da lei do pecado, que age no meu corpo. Eu sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Nas palavras da nossa versão revista e atualizada. Essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, para Paulo, a corrupção é essa deterioração daquilo de bom que Deus criou. E essa deterioração, ela vai produzir o mal e a maldade que há no mundo. Tudo que existe de humano no mundo foi tocado e corrompido por esse pecado. Até a natureza, que embora não seja obra das mãos do homem, no entanto tem a sua vitalidade, a sua beleza, a sua pureza, corrompida também juntamente com o homem, porque o homem age sobre a natureza, o homem tem domínio sobre a natureza. E esse domínio é tanto um domínio no sentido de poder lidar com a natureza, e o homem faz um desastre tremendo. Ele não é mais aquele que haveria de cuidar do jardim, ele é o destruidor do jardim. Deus queria que nós aprendêssemos a cultivar o jardim e servi-lo. A palavra lavrador na Bíblia é a palavra servo da terra. Deus queria que nós cuidássemos, guardássemos o jardim. O que nós fizemos? Nós vemos isso, não em Paulo, mas Jesus usando a parábola da vinha, dos vinhateiros maus e de tudo isso. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque eram não-judeus e não tinham a lei. Depois nós vamos falar sobre a importância da lei. Mas agora Deus nos ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, a nossa culpa, com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, a escravidão. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Então perceba que para Paulo a culpa é algo objetivo, é como se fosse uma promissória sacada contra nós. Nós vamos ter que pagar. Mas aí Jesus vem, no dia que você vai pagar, ele fala, não, já está pago. Já paguei. Essa é a essência da soteriologia paulina que a gente vai ver para frente. Okay? Continuando aqui, agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres dessa dívida, por meio dele, de Jesus Cristo, do castigo de Deus. Olha aí a ira de Deus. Aí, o castigo de Deus é essa justa retribuição pelo que nós fizemos. Nós somos livres porque nós deixamos de fazer? Não, nós somos livres porque Cristo morreu por nós. Ele pagou a dívida. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então, para Paulo, a ira de Deus está sobre os seres humanos porque nós estamos corrompidos pelo pecado e temos em nós a culpa do pecado. Quem é este ser humano que Paulo está mencionando? Qual é a concepção de Paulo do ser humano? Qual é a antropologia paulina? Vamos ver aqui a antropologia paulina através de alguns textos muito interessantes. Mas vamos pegar primeiro o conceito. O homem, o ser humano, a humanidade, é para Paulo um ser integral. Então, Paulo
não encara o homem dividido. Ele é dividido em corpo e alma. Quem peca é a alma, o corpo é bonzinho, o corpo é mau, corrompe a alma. Nada disso para Paulo faz sentido. Isso é Platão, isso não tem, isso não atinge a antropologia paulina. Muita gente vê nas dicotomias que Paulo usa, eu usaria mais a palavra dualidades, em vez de dicotomias. Paulo usa uma linguagem que é muito comum no Antigo Testamento. Essa linguagem é a linguagem das dualidades, ou, mais poeticamente falando, é o que nós chamamos de paralelismo. O judeu usa demais ideias que são paralelas e complementares. E ele faz uma comparação, sempre que ele fala, ele faz uma comparação com dualidades, né? Essa ser integral, o ser humano, ele é retratado através da retórica dualista judaica, que vai dizer o seguinte, olha, ele fala de nous, que é o termo grego para mente, entendimento, muitas vezes nós podemos traduzir por homem interior, e ele fala de corpo, que é o homem exterior, que é esse ser humano visto pelo seu procedimento. Então, olha só, o retrato que se faz através do dualismo judaico aparece quando Paulo fala assim, quando eu recebi esse chamado, não consultei nem carne nem sangue. Note, o que ele está querendo dizer com carne e sangue? É que o judeu, quando fala do ser humano, ele diz, isso não é conforme a carne e o sangue. Estou falando, isso não é por natureza humana. Então, quando ele fala carne e sangue, ele está fazendo uma dualidade para falar desta dinâmica do ser humano. Ele não está falando do ser humano morto, ele está falando do ser humano vivo. Ele também usa a expressão, faz um certo contraste entre o homem interior e o homem exterior, como sendo um procedimento. O homem interior é a mente, é o coração, é a vontade, são os desejos. Esse é o homem interior. Mas isso é bom ou mal? Depende. O homem corrompido tem o seu homem interior também corrompido. Quando Jesus entra na vida de alguém, conforme Paulo, o Espírito Santo faz uma nova criatura ali dentro. Então, ele implanta em nós uma semente do novo homem. E essa semente do novo homem começa a brigar com o velho homem. Então, é um conflito interior constante para Paulo. A carne e o espírito. A carne é aquilo que reveste, o espírito é aquilo que é interior. Mas para Paulo isso aqui é como se fosse o termo correto é endíades. Endíades é quando você usa duas palavras para significar uma única coisa. Então você fala céus e terra, né? Céus e terra poderão cair, céus e terra poderão... Né? Isso é muito comum no Antigo Testamento. Paulo vai usar essa mesma linguagem porque ele tem uma matriz judaica que é muito forte. Então, ele usa a linguagem do judaísmo e a linguagem do Antigo Testamento. Nous, para Paulo, é esse homem interior, é o coração, é o centro da vontade, onde habita o entendimento, a mente, a vontade, a alma. Também pode ser chamado de espírito, a consciência do ser humano. É essa interioridade, é o eu profundo de cada um de nós. E corpo é a carne e os membros. Os membros também é uma metáfora muito usada por Paulo, porque ele diz, eu não vejo nos meus membros a concretização do meu desejo interior. Então, note a ligação que existe entre o homem exterior e o homem interior. Ele vai falar da carne, dos membros e dos desejos. Vamos ver como Paulo considera o homem na sua integralidade. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Eu já peguei esse versículo aqui, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Não somente isso. Também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor,
eu farei com que o povo de Israel, com o povo de Israel, esta aliança. Ele vai buscar lá no Antigo Testamento e vai ser Hebreus, né? Na verdade, eu estou pegando um conceito aqui que aparece em Paulo também, mas eu descobri isso em Hebreus. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Essa dualidade no coração e na mente é uma dualidade que aparece muito fortemente em Paulo. Hebreus não é paulino, mas não é considerado paulino, nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O que quer dizer isso? A sua vida inteira. Não é apenas o corpo no sentido de que você tem que alijar o espírito e ficar só com o corpo. Não, o corpo aqui é o ser humano integral, que tem que ser um sacrifício, só que não é um sacrifício morto, como no Antigo Testamento, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa luz, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos dar uma olhada ali em Romanos 7, porque Romanos 7 vai nos dar essa perspectiva da antropologia paulina e do ser humano diante desse mundo de pecado. Nós vamos começar a partir do versículo 7, porque ele está argumentando aqui da diferença que existe entre os pagãos e os judeus, e ele vai dizer, depois de toda a argumentação e tal, ele vai dizer o seguinte, que a lei não vai ajudar o ser humano a vencer esta guerra contra o pecado. Embora a lei seja dada por Deus e seja boa, cumprir os rudimentos da lei, quer dizer, cumprir os mandamentos da lei, não vai salvar o ser humano. Até por quê? Por uma razão muito simples, o ser humano foi corrompido. E como é que isso se manifesta? Se essa corrupção se manifesta de tal forma no homem interior, que mesmo que eu consiga querer fazer o bem, e isso não é uma coisa natural no ser humano caído, é uma coisa que foi insuflada em nós pela graça de Deus, essa graça preveniente, essa graça que foi dada a todos os homens para impedir. É como se Deus tivesse colocado assim, a carne ela vai começar a apodrecer. Então Deus salva a carne para segurar. Ele retarda a deterioração da carne, mas não impede. Então, Deus retardou a ação do pecado para que nós tivéssemos tempo de sermos salvos. Ah, mas como é que a gente vai ser salvo? A gente vai cumprir a lei? Não, não adianta. Você não vai conseguir. Olha o que diz aqui. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então, Paulo, nós vamos falar sobre a lei, nós vamos ver que para Paulo a lei não tem poder salvador. Ela tem o poder de ressaltar o pecado, de fazer com que o pecado apareça. E eu não saberia o quão pecador eu sou se não fosse pela lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Eu só sei que aquilo que eu estou sentindo é pecado porque a lei dá nome àquilo. A lei tipifica. A gente tem no direito, a gente tem uma máxima que diz assim que nada pode ser considerado crime se não for tipificado pela lei. Então, se não houver uma clara declaração do que é errado, aquilo não pode ser criminalizado. Por isso há muitos crimes que ainda nem foram tipificados. Eles são previstos na Constituição, mas eles não têm uma tipificação, eles não têm uma especificação de como que isso acontece. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, de desejo, porque sem lei está morto o pecado. Olha só, vamos ver aqui nessa outra versão que diz assim, o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? Claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice.
Porém, o pecado se aproveitou dessa lei, que é uma coisa boa, para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento começou a viver. E eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida, me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Olha o que diz aqui. Outrora, sem a lei eu vivia. Mas isso é aquela pessoa que não sabe que está errada, então para ela está tudo bem. Mas no momento em que eu sou confrontado com a lei de Deus, eu percebo, olha, e essa lei vai ser usada contra mim. Ela que foi dada para me ajudar. Por causa do fato de que eu não consigo cumpri-la, ela se torna uma armadilha para mim. E aí, olha só o que Paulo vai dizer. Assim, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Olha o que vai dizer aqui. Então, será que o que é bom me levou à morte? Claro que não. Foi o pecado que fez isso. Não é a lei que me leva à morte. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Então, quando eu começo a usar a lei como uma maneira de me salvar, eu estou acrescentando condenação na minha vida, porque à medida em que eu descubro o que o mandamento diz, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha aqui esse conceito que nós falamos aqui, que para Paulo o pecado é uma escravidão para as nossas vidas. Olha aqui, o versículo 14, então vai dizer assim: bem sabemos que a lei é espiritual e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso é muito interessante. Quando você fala com uma pessoa, você fala sobre o pecado, ela diz, esse conceito de pecado é uma coisa estranha, eu não me acho assim tão pecador. Eu falo, tá bom, então vamos fazer aqui um exercício. Pensa no seguinte, pensa nas coisas que você acha que são erradas. E se você deixar a pessoa falar, ela certamente ela vai dar uma lista para vocês. Olha, mentir é errado. Ok. Mentir é errado? É. Você nunca mentiu, então. Não. Sabe que uma mentirinha ou outra a gente conta. Tá. E matar. Matar é errado. Jesus disse, se no seu coração você odiar alguém, você sentir um ódio por aquela pessoa, é como se você tivesse matado. Se tivesse uma faca na mão, você teria matado a pessoa. Não, mas peraí, eu sou civilizado e tal. Se você analisar, você vai perceber que isso aqui é profundamente verdade. Pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Eu não preciso de nenhuma lei exterior para condenar uma pessoa, basta pegar o que ela mesma acha que é certo e aplicar nela. Qualquer pessoa vai cair nessa armadilha. Olha, eu acho isso. Então, você, assim que você vive... Não, peraí. Também não, né? Então, como é que você exige que os outros vivam? Não é o que você prefere? Você faz o que você não prefere? Você faz o que você detesta? Quer dizer que o seu pecado no outro é pecado, mas em você não. Você está percebendo? Então, ele vai dizer, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque eu não quero fazer. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, meu eu ideal, né? Mas o pecado que habita em mim, que é o meu eu real. Esse é o eu. É com esse que nós temos que lidar. Não é com aquela pessoa que você põe no currículo.
pessoa que você põe no currículo é perfeita, mas a pessoa que você é e que eu sou, só eu e Deus conhecemos bem, e às vezes o nosso cônjuge. Então, presta atenção nisso, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, e aí lembra, Paulo, carne é este homem, né, é essa natureza humana corrompida pelo pecado. Pode ser, inclusive, a vontade interior. Em minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Percebe? Essa dualidade, essa coisa, esse círculo vicioso de que eu não quero fazer isso, mas eu faço porque isso é de fato quem eu sou, e eu acabo sendo o meu próprio algoz. Por quê? Porque essa luta interior, ela continua existindo, olha aqui, luta interior. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco. E fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Ah, mas quem que me vendeu? Eu mesmo. Foi Deus que te vendeu. Eu mesmo, você mesmo. Porque nós pecamos. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Você pegar a lei e ler para a pessoa, está certo, é isso aí. Então é isso, faça. Não, mas aí, peraí. Você lembra daquele homem que chegou para Jesus e perguntou assim, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, o que diz a lei? A lei diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, tá aí, você já sabe o que você está perguntando, pode fazer isso aí. Aí o homem, mas peraí, querendo se justificar, diz, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história do bom samaritano. E pergunta, quem é o próximo? É aquele que ajudou, aquele que usou de benevolência. Então, imita o samaritano. Aí o homem sai triste, porque ele não consegue fazer aquilo. Ele sabe o que é certo, mas ele não consegue. Então, isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive. Isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço, versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21, né? Vamos pegar aqui o versículo 20 só para pegar. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso. Mas o pecado que vive em mim é quem faz. Lembra que eu estou usando aqui a versão revista e atualizada e aqui a versão na linguagem de hoje. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei, a escravidão do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Como se estivesse amarrado num cadáver que está apodrecendo. E eu não consigo desamarrar. E a podridão do cadáver está entrando em mim. Então, até aquilo que é bom em mim está sendo corrompido pela escravidão do pecado. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus. Mas, na prática, eu sirvo a lei do pecado. Né? Acho que eu dei um pulo muito grande aqui. Deixa eu voltar onde eu estava. Quero que o 7:29, eu acho. Vamos ver. Aqui. Está aqui, vamos lá. Um pouquinho antes desse, 25, né? Como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso. Então, a salvação não está no ser humano, e sim por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus,
mas na prática sirvo a lei do pecado. Então, percebam que para Paulo, né, a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer, o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Não, olha, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são inimigos. E é por isso que vocês não podem fazer o que vocês querem. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Na semana que vem, nós vamos ver sobre o que Paulo fala, porque o nosso tempo já está acabando, né? Vamos ver o que Paulo fala sobre o pecado e a lei. Qual é o papel da lei de Deus e a sua eficácia contra o pecado, segundo Paulo? É isso que nós vamos estudar, se Deus assim nos permitir, na próxima semana, onde você e cada um de nós estamos convidados a voltar à escola bíblica dominical. Deus abençoe tua vida e assista isso de novo, porque há muita coisa aí que precisa ser digerida para que você também possa ser muito abençoado, em nome de Jesus. Até semana que vem.